Sodoma e Gomorra. Duas palavras que se tornaram sinônimo de pecado e da ira divina. Todos conhecemos a história. Fogo vindo do céu, cidades em ruínas, e a esposa de Ló, transformada em uma estátua de sal. Mas, e se eu dissesse que o maior mistério dessas cidades não está no pecado, mas sim no fogo que as destruiu? E se por trás da antiga lenda se esconder uma catástrofe real e muito mais assustadora? Hoje, vamos deixar a moral de lado e mergulhar no mundo da arqueologia, geologia e astronomia. Investigaremos o que realmente pode ter varrido do mapa uma civilização inteira. E acreditem, os fatos científicos podem ser tão ou mais cativantes do que os antigos textos. Vamos nos transportar para o Oriente Médio, para o fértil vale do Rio Jordão, há aproximadamente 3.500 anos. Ali, segundo a Bíblia, prosperavam cidades-estado, incluindo Sodoma e Gomorra. A versão oficial, descrita no livro do Gênesis, relata que Deus castigou os habitantes por sua depravação, fazendo chover enxofre e fogo sobre eles. Ló e sua família foram avisados por anjos e fugiram, recebendo uma ordem estrita: não olhar para trás. Mas para cientistas e arqueólogos, essa história não é um ponto final, mas apenas o começo de uma grande investigação. Onde exatamente ficavam essas cidades? E que tipo de fogo do céu poderia ter sido tão devastador? A busca por respostas levou a descobertas surpreendentes. Então, por onde começa qualquer investigação séria? Claro, pela procura do local do crime. No caso de Sodoma e Gomorra, essa tarefa revelou-se um verdadeiro quebra-cabeça para várias gerações de cientistas. Durante décadas, arqueólogos vasculharam as terras desérticas em volta do Mar Morto, tentando encontrar quaisquer vestígios das cidades lendárias. Mas a Bíblia, o nosso principal guia, revelou-se pouco generosa em pistas. Nela, fala-se do Vale do Jordão, que era fértil, como o jardim do Senhor. Mas onde exatamente neste vale? Ninguém deixou coordenadas exatas. Essa incerteza gerou inúmeras teorias. Uma das teorias mais populares defendia que as cidades pecadoras repousavam agora no fundo do Mar Morto, engolidas pela água após um terremoto. Parece fascinante, não é? Mas as modernas investigações subaquáticas, com recurso a sonares, não revelaram quaisquer ruínas. O mistério permaneceu por desvendar, até que a atenção dos investigadores foi atraída por um monte específico na Jordânia. Um enorme e antigo tel, conhecido como Tal el-Hammam. E foi precisamente ele que se tornou o principal suspeito neste nosso caso. Mas o que torna esta colina tão especial e por que ela capturou uma atenção tão grande? Bem, em primeiro lugar, a sua localização. Tel el-Hammam situa-se exatamente onde se esperaria encontrar uma grande cidade mencionada nos textos antigos. Na parte sul do Vale do Jordão, uma região fértil. Era uma verdadeira metrópole da sua época. Em segundo lugar, as suas dimensões. Não era apenas um assentamento, mas uma enorme cidade-estado que dominou a região durante milhares de anos. A sua área e as suas poderosas fortificações testemunham a sua riqueza e influência, alinhando-se perfeitamente com a imagem bíblica de uma Sodoma próspera. E o mais importante de tudo, o tempo. Os arqueólogos determinaram que a cidade prosperou durante a Idade do Bronze Média, e então, por volta de 1650 a.C., a vida na cidade chegou ao fim, súbita e catastroficamente. Esta data coincide perfeitamente com o período a que se atribui a história de Abraão e Ló. Tudo se encaixava: o lugar, o tamanho, o tempo. Só restava começar a escavar e descobrir os segredos que esta terra escondia. Os arqueólogos, logo no início das escavações, depararam-se com o primeiro grande mistério. A cidade não estava apenas destruída, ela havia sido abandonada. De repente, como que num piscar de olhos. E o mais estranho é que não foi reocupada durante os 700 anos seguintes. Imagine só este número: 700 anos.
7 séculos. Um vale fértil, um lugar perfeito para viver, transformou-se numa zona morta que as pessoas evitavam a todo custo. Guerras ou sismos comuns não provocam um abandono tão duradouro. As pessoas quase sempre regressam e reerguem as suas casas no mesmo local. Mas aqui, algo de muito diferente aconteceu. Algo que gerou um terror supersticioso, tornando esta terra amaldiçoada por séculos a fio. O que teria sido? A resposta esperava-os mais fundo, sob as camadas de terra, mas o mais fascinante viria à tona nas camadas culturais, à medida que aprofundavam as escavações. Os arqueólogos desenterraram uma camada sinistra de 1,5 metro de cinzas, carvão e detritos, que delimitava claramente a cidade próspera do vazio que se seguiu. Era uma verdadeira cápsula do tempo, que selou o último dia de vida de Tel el-Hammam. Mas não era um incêndio comum. Absolutamente incomum. As evidências que encontravam eram simplesmente chocantes. A temperatura da catástrofe era tão elevada que as paredes de tijolos de adobe literalmente derretiam, e os cacos de cerâmica, restos de louça e potes, transformaram-se numa massa vítrea, a que os cientistas chamam escória. Para que se tenha uma ideia, para tal efeito, é necessária uma temperatura acima de 1.500 graus Celsius. Um incêndio urbano comum, mesmo o mais violento, não consegue tal feito. Alguma espécie de forno infernal agiu ali, e cabia aos cientistas descobrir o que aquilo fora. Os cientistas também encontraram restos humanos, e o seu estado foi, talvez, a descoberta mais chocante. Não se tratava de sepultamentos organizados. Eram fragmentos de esqueletos, esmagados em pedaços minúsculos. Imagine a cena. Os ossos estavam literalmente misturados com uma camada de cinzas e destroços de edifícios. Não foram simplesmente mortas. Parecia que as pessoas tinham sido despedaçadas por uma força monstruosa e, em seguida, imediatamente cobertas por cinzas escaldantes. Alguns esqueletos foram encontrados num estado que deixava claro: a morte foi instantânea. Nenhum sinal de tentativa de fuga, nem de esconderijo. A catástrofe apanhou os habitantes de surpresa. E, fosse o que fosse, possuía uma força capaz não só de destruir edifícios, mas também de desmembrar corpos humanos. Afinal, que força seria essa? Vamos analisar as hipóteses, tal como fizeram os arqueólogos investigadores. Invasão militar? Descartado. Nenhum exército da Idade do Bronze possuía armas capazes de derreter cerâmica e tijolos por toda a cidade ao mesmo tempo. Além disso, após uma conquista bem-sucedida, os vencedores geralmente ocupam a cidade, não a abandonam por 700 anos. Erupção vulcânica? Igualmente não. Os vulcões mais próximos estão a centenas de quilômetros de distância, e nenhum vestígio de cinzas vulcânicas, características de erupções, foi encontrado nesta camada. Terremoto? Poderia ter derrubado as muralhas, mas não explica a temperatura extrema e os esqueletos completamente pulverizados. O cenário não se encaixava. Nenhuma das catástrofes terrestres conseguia explicar todos esses fatos estranhos e aterrorizantes. Foi então que os cientistas olharam para cima, para o céu, e então surgiu uma hipótese que, a princípio, parecia ficção científica. E se o impacto não tivesse vindo da Terra, mas sim do espaço? E se a cidade tivesse sido destruída pela queda de um meteorito ou asteroide? Essa versão explicava imediatamente muita coisa. No entanto, após uma análise mais detalhada, surgiu um problema. No local e nas proximidades de Tel el-Hammam, não havia uma cratera de impacto. E a queda de um corpo cósmico de grande porte deveria ter deixado uma. Foi então que os pesquisadores refinaram sua hipótese. Não se trata de uma colisão direta, mas sim de uma explosão aérea. É um evento em que um asteroide ou cometa entra na atmosfera em altíssima velocidade, fica incandescente devido ao atrito e explode no ar, sem atingir o solo. E a humanidade já possui um exemplo documentado de tal catástrofe. Lembrem-se do evento que ocorreu em 1908, na Sibéria,
e que é mundialmente conhecido como o fenômeno de Tunguska. Naquela época, uma poderosíssima explosão aérea teve lugar sobre uma taiga desabitada, derrubando a floresta numa área de mais de 2.000 quilômetros quadrados. Não houve formação de cratera, mas a devastação foi colossal. Pois bem, a potência daquela explosão, segundo estimativas, superou em milhares de vezes a da bomba atômica lançada sobre Hiroshima. Agora, imaginem que algo semelhante, e talvez até mais potente, explodisse não sobre uma taiga sem vida, mas sobre um vale fluvial densamente povoado. Uma explosão assim geraria instantaneamente duas coisas: um clarão de luz ofuscante, que transforma tudo em cinzas, e uma onda de choque supersônica, que varreria tudo o que encontrasse pela frente. Essa teoria parecia assustadoramente plausível. Ela explicava tanto a temperatura monstruosa, quanto a destruição e a ausência de cratera. Restava apenas encontrar provas diretas. E os cientistas começaram a procurar por essas evidências, uma espécie de impressões digitais cósmicas na camada de destruição. E eles as encontraram. A primeira evidência foi o chamado quartzo de choque. Não é uma areia de quartzo comum. É um mineral cuja estrutura cristalina foi deformada sob a ação de pressões e temperaturas incrivelmente elevadas. Na natureza, ele se forma apenas em duas circunstâncias: em uma explosão nuclear ou na queda de um meteorito. Como não existiam bombas nucleares na Idade do Bronze, a conclusão era óbvia. A descoberta do quartzo de choque na camada de catástrofe tornou-se o argumento mais poderoso em favor da hipótese cósmica. Era uma prova física direta de que ali havia ocorrido um evento ligado a um salto de pressão extremo e quase instantâneo, característico precisamente de uma onda de choque resultante da explosão de um asteroide, mas isso era só o começo. Ao analisar mais detalhadamente a camada de impacto sob o microscópio, os cientistas fizeram descobertas ainda mais incríveis. Eles se depararam com partículas microscópicas que, em tese, não deveriam estar ali. Eram minúsculas esferas de ferro e silício fundidos. E também minerais que só se fundem em temperaturas extremamente elevadas, como irídio e platina, elementos muito mais comuns em asteroides do que na crosta terrestre. Mais surpreendente ainda, encontraram até mesmo minúsculos nanodiamantes. Esses diamantes podem se formar quando o carbono é submetido a pressões e temperaturas extremas, e em seguida resfria-se muito rapidamente. Todas essas descobertas funcionam como um cartão de visitas, uma assinatura deixada por um visitante cósmico. Elas confirmavam, sem sombra de dúvidas, que ali havia ocorrido uma explosão de altíssima energia e temperatura, capaz de fundir e vaporizar tanto o corpo celeste original, quanto as rochas da superfície terrestre. Mas e as chuvas de fogo e enxofre bíblicas, mencionadas no livro do Gênesis? Essa teoria também explica esse detalhe tão vívido e aterrorizante. Imagine, após a explosão aérea, fragmentos incandescentes do asteroide, juntamente com partículas derretidas de solo e rochas, continuariam a despencar sobre a Terra. Para quem presenciou, isso teria a aparência exata de uma chuva de fogo caindo do céu. Além disso, muitos asteroides são ricos em compostos de enxofre. Ao explodir e queimar na atmosfera, eles liberariam um odor pungente e sufocante, que os antigos poderiam muito bem ter descrito como enxofre em chamas. Assim, o modelo científico de uma explosão aérea não contradiz o texto antigo. Pelo contrário, oferece-lhe uma explicação física surpreendentemente precisa. Lenda e ciência começam a convergir em um mesmo ponto. E aqui está a cereja do bolo. A última peça do quebra-cabeça que explica o detalhe mais intrigante dessa história. Por que o local permaneceu abandonado por impressionantes 700 anos? A resposta estava escondida na geografia da região. Perto de Tel el-Hammam fica o Mar Morto, um dos lagos mais salgados do mundo. A explosão cósmica que ocorreu sobre essa região deve ter levantado e evaporado instantaneamente
uma quantidade imensa de água salgada. Em seguida, essa mistura incandescente e saturada de sal desabou sobre toda a área, junto com uma chuva de fogo. Isso literalmente salinizou a camada superior do solo, tornando-o tóxico e completamente impróprio para a agricultura por muitos séculos. Isso explica por que os sobreviventes, se é que houve, não puderam retornar. O fértil Jardim do Senhor transformou-se da noite para o dia em um deserto salgado. Mas o mais surpreendente de tudo, em 2021, a prestigiada revista científica Nature publicou um artigo assinado por dezenas de cientistas de diversas áreas, da arqueologia à física de plasma. Eles apresentaram provas irrefutáveis de que Tel el-Hammam e toda a sua região circundante foram destruídos precisamente por uma explosão aérea de origem cósmica. Imagine por um instante. Uma manhã comum, por volta de 1650 a.C., as pessoas estavam ocupadas com suas vidas. E de repente, o céu a oeste brilha mais forte que 1000 sóis. Poucos segundos depois, uma onda de choque chega, devastando tudo em seu caminho. A temperatura do ar sobe instantaneamente para milhares de graus. As cidades explodem em chamas, como fósforos. Pessoas e animais simplesmente evaporam. E a famosa história da mulher de Ló, que se transformou numa coluna de sal. Os cientistas sugerem que isso não é apenas uma metáfora. A onda de choque teria levantado toneladas de sal do Mar Morto para o ar. Uma pessoa apanhada por esta tempestade de sal escaldante poderia ter sido instantaneamente coberta por uma crosta de sal e perecido. Os povos antigos, ao testemunhar tal evento, poderiam muito bem ter descrito isso como transformar-se numa coluna de sal. Sendo assim, a história bíblica não é apenas uma parábola moral. É possivelmente uma das mais antigas histórias documentadas na história da humanidade sobre a colisão da Terra com um objeto cósmico. A tradição oral, transmitida de geração em geração, preservou a memória de uma catástrofe real e aterrorizante, enquadrando-a em imagens religiosas compreensíveis para a época. A ciência não refutou a Bíblia, mas deu-lhe uma explicação inesperada e assustadora. Obrigado por ter assistido até o final. Se você achou tão interessante quanto eu desvendar este antigo mistério, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muitos outros mistérios da história nos aguardam. E você, o que acha? Que outros mitos e lendas antigas poderiam ter sua origem em cataclismos naturais reais? Deixe suas versões nos comentários. Vamos discutir.